Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando sou eu, o professor Juliano, dando início aqui aos nossos trabalhos sobre as obras de filosofia e sociologia para a prova da Universidade Federal do Paraná. E eu não poderia escolher obra melhor para a gente começar a conversar nesse ano aqui, que não a obra Cultura e Democracia, né? O texto da professora Marilena Chauí, que tá mais rabiscado do que revistinha de Avon aqui na minha mão. De tanto que eu rabisquei esse texto, li, reli, daí via vídeo, ia aí atrás de entender o que ela falava. Eu gosto de ver as coisas na minúcia, mano, tá? Então, começaremos aqui. Essa nossa primeira aula é um panorama geral sobre a obra. Se você vai fazer direito, se você tem filosofia de segunda fase, né? Então, portanto, vai fazer filosofia, você tem obrigação de ler o texto inteiro. Professor, eu vou fazer só a primeira fase. Também te aconselho, tá? Não tem tempo. Preste muita atenção nas aulas, então. Certo? Então vamos lá, gente. Sem enrolação, sem ficar enrolando sobre muita coisa, a gente vai falar nessa primeira aula de agora, então, especificamente sobre uma introdução à obra, sobre como você vai partir para fazer a sua leitura, ou quais os elementos centrais que a professora Marilena Chauí aborda para nós aqui. Eu já trouxe para você já um dos elementos principais que estão no texto da professora Marilena Chauí, que é a ideia de indústria cultural nessa capa que vai estar aqui atrás do slide, viu? Tá louco, o professor pensa em tudo, velho. Então bora, gente. Quem é a professora Marilena Chauí? Tá aqui em cima de mim ali, vai ficar meio estranho, mas é isso aí. Então ela é professora, escritora, filósofa, especialista no Spinoza, professora emérita de História da Filosofia Moderna nas faculdades de Filosofia, Letras e Ciência, na FFLeste em São Paulo, da USP, né? A Marilena Chauí, galera, ela é uma professora conhecida por ter escrito muitos livros didáticos, mas não por isso trabalhar com esses assuntos e com esses textos de forma superficial. Ela é conhecida, né, por trazer de uma forma mais acessível o conhecimento, certo? E aí, nós temos esse texto dela que, ao meu ver, é um texto que substitui, na prova do ano passado, o texto da professora Tatiana Roque. Tá? É um texto de uma pensadora contemporânea que está fazendo a gente pensar sobre Brasil. A Tatiana Roque fez isso no passado, né? Eu não vou ficar me prendendo aos filósofos do ano passado e às provas do ano passado. Então vem aqui comigo na prova do texto da professora Marilena Chauí. É um texto publicado no ano de 2008, ela faz uma palestra em 2008, isso daí é transformado posteriormente num texto, que é o texto que está aqui. A ideia central. Como você deve ler o texto da professora Marilena Chauí? Partindo da tese. E eu sofri um pouco. O texto não é difícil. É que ela vai escrevendo e você fica, tá, professora, mas onde você vai chegar? Mas onde você vai chegar? Aonde você vai chegar? Aí lá na parte 4 ela chega onde ela quer chegar. Só que até então você fica no... Mas, tá, e onde? Tá? Como você vai ler o texto? Com qual ponto de partida? Professor, mas não é melhor eu ler o texto para que eu tenha a minha própria opinião? Não, velho. Pra quê? Você vai sofrer assim por quê? Não tem necessidade. Olha só. De onde você parte? Você parte daqui. A ideia principal do texto é uma crítica à cultura na democracia liberal brasileira, a sua história, seus vínculos e interesses. Olha o que eu estou querendo te dizer, o que a professora Marilena Chauí traz pra gente aqui. Ela vai estar criticando principalmente a democracia neoliberal. Tá? O foco dela lá na parte 4 é esse. Dizer como que o Estado brasileiro, independentemente do posicionamento do partido político, ela está falando de um Brasil de 2008. Né, de 2008. E, independentemente do partido político que estivesse no poder, nós temos uma relação com a cultura que é histórica. E aí ela faz vários elementos ali e tal, mas o ponto dela é dizer: a democracia neoliberal brasileira não é essencialmente uma democracia. Depois ela explica o porquê. E um elemento que faz a perpetuação da nossa democracia neoliberal enquanto não sendo uma democracia é a cultura. Como assim? É o papel que a cultura exerce na democracia brasileira para que nós nos mantenhamos enquanto uma, entre aspas, democracia neoliberal. Que para a professora, já te adiantando, não é uma democracia, ela faz críticas a isso. Então vivemos em um mundo hoje em que as elites, vivendo no Brasil de hoje, de 2008, melhor dizendo, em que para que a elite se mantenha no poder, ela se apropria dos mecanismos da indústria cultural
para ficar no poder, para que ela se perpetue no poder. Tá? Essa é a tese central. E aí, a partir disso, ela vai trazer a história desses vínculos entre cultura e democracia. Tá? Primeiro, ela traz um estabelecimento de um conceito sobre o que é história, os vínculos entre cultura e democracia, a explicação para ela do que é a democracia neoliberal, explicação para ela que no Brasil nós temos a democracia apenas como um sistema de governo, que para ela não deve ser. Para ela nós devemos ter uma cultura democrática, que é uma outra coisa. Tá? Os vínculos entre democracia, cultura e neoliberalismo e os interesses do neoliberalismo brasileiro em se manter dominante, hegemônico dos meios de produção de cultura para que se mantenha. Portanto, é um processo dialético. Então, para que a elite fique no poder, ela domina os meios de comunicação para que produzam uma cultura que que façam permanecer no poder. Essa é a tese. E aí nos vendem a ideia de que nós vivemos em uma democracia em que você escolhe, que você vota. Só que como é que você vota? Como é a formação do cidadão? Temos possibilidade de acesso ao contraditório, culturalmente falando? Todo mundo tem acesso aos mesmos meios culturais ou não? É um texto fenomenal da professora Marilena Chaui. É um tipo de texto que ele é difícil de ler, é chato, não é difícil, é chato de ler. Mas depois que você lê, é legal ter lido e entendido. Tá? Divide-se em 5 partes o texto da professora Marilena Chaui. Primeira parte, galera. Essa é a parte que eu acredito que a Federal não aborde muito, mas é uma parte que ela perde um tempo, mano. E que depois, quando ela faz um vídeo explicando o conceito de cultura e democracia para ela quase que corta isso aqui. Então a primeira parte ela vai trazer uma história do conceito de cultura. Tá? Desde o século XVIII, XIX, século XX, o que é cultura, o que não é cultura, para antropologia, para outras perspectivas, enfim. Aí ela vai chegar a uma divisão entre comunidade e sociedade. Comunidade como algo natural, indivisível, sociedade como algo que vai partir da ideia de um indivíduo e que é divisível. Vou explicar sobre isso na segunda parte do nosso vídeo, que vai ser falando especificamente sobre isso aqui. Aí ela apresenta as perspectivas sobre a ideia de cultura popular. Como que, no decorrer da história, a cultura popular foi tratada em momentos como algo bom, em momentos como algo ruim, em momentos como instrumento do Estado para manipulação do povo, né? Instrumentos de um nacionalismo. Aí ela chega a uma parte que é extremamente importante do texto dela, que é como opera a indústria cultural. Ela vai descrever, basicamente, para nós, aqueles conceitos da teoria crítica, lá do Adorno, do Horkheimer, do Walter Benjamin, né, em que vão estar falando sobre indústria cultural. Só que ela explica o que ela quer dizer com isso. Portanto, é muito bacana, né, a ideia que a professora Marilena Chaui nos traz. Vai caminhando na operacionalidade da indústria cultural, até que ela chega ao ponto de distinção entre cultura e entretenimento. Aqui já é fazendo uma crítica, inclusive, ao Brasil, né? Em que ela vai dizer, nós temos cultura ou nós temos apenas entretenimento? Muitos filósofos pensaram sobre isso, Nietzsche pensou sobre isso, né? Numa filosofia mais contemporânea, que é um autor que virou muito repetitivo, que é o Byung-Chul Han, trazendo a importância da cultura e da arte para o mundo, para o ser humano, né? A importância da contemplação, que hoje nós não temos. E aí ela vai discutir, nós temos cultura ou nós temos entretenimento hoje em dia? Como que se diferencia a cultura de entretenimento? É a mesma coisa? Não é? O que um pensador acredita sobre cultura, o que o outro pensa sobre entretenimento? Aí ela traz a Hannah Arendt, aí ela traz o Marx, tá? Até que ela vai chegar nos elementos referentes à condição pós-moderna, que é aquela ideia do David Harvey e outros autores sobre, né, que hoje em dia nós vivemos no neoliberalismo, em que a cultura é basicamente uma função de te entreter, tá? E aí chegamos à parte 2. Essa primeira parte do texto, quando você for ler, tá? Você vai perceber que é uma parte truncada, que eu acredito que a prova não tenha foco para a primeira fase, mas para a segunda fase ela pode abordar algumas coisas aqui. Parte 2. Professor, por que você colocou esses bagulho aqui atrás? Porque o PowerPoint deu essa opção, achei bonitinho, colorido, vai ficar legal aqui atrás. Só por isso. Tá? Aí, então, ela trabalhou o conceito de cultura, apresentou o que é a indústria cultural, como que a cultura funciona no mundo contemporâneo, e aí ela vai trazer a relação entre Estado e cultura. Isso vai já falando de Brasil.
O Estado brasileiro como promotor de cultura? O Estado deve produzir cultura? O Estado não deve produzir cultura? Como que o Estado produziu cultura em alguns momentos, na década de 30, durante a ditadura? Como que nós nos transformamos, o Estado brasileiro, em esse vínculo com o mercado, promovendo a venda de cultura? Aí ela chega na conclusão dela, basicamente, de que o Estado não deve ser promotor de cultura, porque o Estado é uma organização política que pertence à cultura ocidental, portanto, o Estado é uma parte da cultura e, portanto, não deve ser promotor dessa cultura. Antecipando, você vai ver depois. Aí ela chega, cultura e mercado, os vínculos em que a indústria cultural vai ter, por que que você tem que fazer um produto sempre mediano, por que que não deve ser algo muito provocativo, muito questionador, porque você tem o cidadão médio que deve ser visto como sendo o objeto, né, o consumidor. Então a cultura se transforma num produto, então ela não deve provocar, ela deve satisfazer, né, a consagração do consagrado, que é isso que ela traz. Foda essa frase. A relação entre cultura e os criadores de cultura, nós devemos ter o direito de poder criar cultura. Quem não quer criar deve ter acesso à cultura de alguma forma, e aí o Estado deve agir como promotor de acesso à cultura. E pessoas que queiram produzir cultura devem ter a possibilidade de criar cultura, porque eles têm a ideia do trabalho envolvido aqui, que a professora Marilena Chauí nos traz, tá? Que é a ideia de trabalho que você vai ter a cultura produzindo algo novo, que impacta uma forma de pensar, que vai trazer uma nova maneira de perceber a realidade e que pode trazer novamente uma nova obra de arte. Então você, como um cara que viu um filme, lê um livro, se sentiu impactado por aquilo, e aí você produz algo a partir daquilo. Então a importância que os produtores de cultura têm. De cultura, não de conteúdo, né? Como a gente vive hoje em 2024, 2025 aí pra frente. Parte 3. Aqui uma parte que ela já tá dando a tese dela. O que é democracia neoliberal? Porque ela fala, só o tipo de democracia neoliberal é o único possível? Vivemos de uma democracia? Como funciona a democracia neoliberal? Essa parte é pesada. Pesada por causa da crítica, tá? Não por conta do como ela escreve. É sensacional isso aqui. Você não precisa concordar, você precisa entender. A relação entre democracia neoliberal e cultura, aquilo que eu falei para você lá na tese do começo, né? Quais devem ser as perspectivas sobre democracia? Ela não é apenas crítica, ela propõe ideias e perspectivas acerca do que é democracia. Parte 4. A cultura e a democracia no Brasil. Aqui ela já vai trazendo para a realidade, comparando elementos, a divisão de classes no Brasil, a cultura popular, a cultura de elite, a cultura popular como inferior, a cultura de elite como superior, a cultura popular como barata e por isso ruim, a cultura de elite boa, por isso cara e por isso boa, né? E como que isso se repercute e como isso propaga a democracia neoliberal. Lembra sempre dessa tese. A democracia neoliberal precisa da cultura para se manter funcionando e tudo e qualquer discordância da democracia e da cultura da democracia neoliberal não é aceita. Como a democracia neoliberal é dependente, e acabei de falar, e reprodutora de uma cultura que não seja democrática. A democracia neoliberal se mantém no poder defendendo uma cultura que não é democrática, porque não permite acesso de todos à mesma cultura e não permite o acesso de expressão cultural a todos. E aí, elementos para que você não tenha discordância, como, por exemplo, o nacionalismo. Né? Não é uma cultura elitista, é uma cultura nacional. Peraí, mas como é que funciona isso? Né? Brotou do além? E aí, a culpabilização do indivíduo pela sua própria condição, né? E aí um texto lá pra frente, um ponto bem importante que acho que a prova pode abordar, que é isso aqui, que ela, Marilena Chauí, fala bastante sobre isso. Carência, privilégio e direitos. Carência é aquilo que você não tem. Privilégio é algo que você tem. Direito é aquilo que todos têm, tá? Parte 5, final, ela vai trazer qual seria, portanto, a forma, ela não deixa explícita, mas ela escreve sobre isso aqui, a forma de que democracia e cultura coexistam plenamente, para que se viva plenamente e efetivamente de uma forma democrática e para que se tenha uma cultura democrática. Para isso ela propõe a ideia do socialismo como sendo a única forma de estabelecer evidentemente uma democracia com elementos de cultura que repercutam a ideia de democracia, que possibilite sempre a construção do novo, a democracia como um elemento histórico,
que vai estar dando direitos e por conta disso surgindo novas demandas e por conta disso novas opiniões surgindo, devem ser ouvidas, realteradas e remodeladas, esse elemento histórico, portanto, da democracia, e que ela vai propor uma alternativa sendo, portanto, o socialismo como meio de se alcançar uma democracia e a cultura plenamente democrática. E é isso, essa primeira parte do vídeo que a gente tem aqui. Na sequência, você já vai ter eu falando para você, então, sobre a parte 1 e a parte 2 do texto da professora Marilena Chauí. Sou o professor Juliano, aqui do História Fundamental. Forte abraço, até mais.